Salve, salve, muito boa noite. Hoje, Dia dos Namorados, 12 de junho de 2020, sexta-feira. São 19 horas em ponto. E vamos começar a nossa conversa. Dia dos Namorados, e a Brenda tá mandando um alô. Oi, Teixeirinha e Ana já estão na área. Pessoal da equipe da Floresta Educadora, Teixeirinha, gratidão imensa pelo trabalho com o YouTube. Ana Letícia Penedo, sempre gratidão imensa pela inspiração, pela parceria. A Gabs Ramos, a nossa gratidão imensa também pela elegância nas artes gráficas. E hoje eu vou conversar com a Zizi Pinheiro, que já está na área, e sugeriu debater a praça como vírgula da cidade. Esse termo é incrível. Eu achei sensacional para isso que a gente está chamando de lugar de brincar, né? A praça hoje entendida como várias situações, várias leituras. Ei, Zizi, Inês Ei, Pinheiro. Então, olha, tudo menina, bem? espero não atrapalhar o seu jantar hoje. Tô vendo que tá toda linda, toda preparada para um jantar Imagina. romântico. E de repente, você não tinha pensado que seria os Dias dos Namorados quando você marcou essa data comigo, né? Não, mas eu vim assim, Florida, em homenagem ao tema também. Não só o Dia do Namorado. Tá bem. Que bom Bem te ver. natureza. Que bom te ver. Muito bom, Olha, muito bom, Rafa. estava aqui fazendo um preâmbulo e esse tema o tema que você sugeriu me moveu muito durante todos esses dias que a gente tem, desde quando você definiu que a gente soltou a programação, né? E eu queria começar, é, como a gente havia conversado anteriormente, que seria por uma apresentação sua, da trajetória. Eu falei assim, não, acho melhor começar de trás para frente. E queria Uhum, fazer um preâmbulo sobre a praça, né? certo. Que acho que mais do que nunca estamos falando sobre como vai ser esse retorno para as escolas, para não falar essa retomada da sociedade, dos espaços públicos, vamos focar nas escolas. E tá todo mundo falando em sair, vamos fazer lá fora, né? Vamos ocupar o espaço lá fora, o ar livre. Quão livre será esse ar, né? Então vamos falar do Pois é. futuro, né? Que livre é esse nesse contexto de uma praça, né? Atualmente. E as praças sempre se configuraram como ágoras, né? Locais de encontro, de percepção, de troca de ideias, de política, principalmente, né? Uhum, De ideias sim, políticas, do lugar do pensamento. E depois também se configurou como lugar do ócio. E o ócio também do grego é escolher, que vem justamente o radical da palavra escola. E a exato. praça eram as escolas feitas pelo ócio, pela apreciação da vida a passar, né? Depois, Uhum, muitos séculos depois, as nossas praças são lugares de batalhas, de conflitos, de protestos, até que ocuparam as praças com aparelhos de musculação. Disseram, olha, esse negócio de se juntar por política não tá com nada. Esse negócio de ficar aí também sentado no ócio, fumando um cigarrinho, isso é muito daninho, danoso para a população. Joga aí uns negócios de exercício, porque o ócio não está fazendo bem para a terceira idade. Precisamos deles mais ativos na praça, ao invés de jogar dominó, vai fazer aqueles musculaçãozinha. E hoje, as ágoras serão os aplicativos? Será que os lugares de encontro, de trocas de ideias, esses aplicativos são as nossas praças atualmente? Porque eu não marquei com você no Largo do Batata, ou da Batata, nem aqui na Praça da Preguiça. Marquei com você no Instagram. Então, estamos nessa ágora, uma troca de ideias no contexto político. Então, será esses lugares de encontro, os aplicativos são vírgula agora da cidade ou não tem nada a ver? Que praça é essa?
né? E Pois. pergunto, como será a vírgula do mundo virtual? Essa vírgula chamada cidade. Então, eu queria fazer esse preâmbulo para a gente introduzir esse tema maravilhoso que você trouxe, que a Uhum. praça como uma vírgula da cidade. Então, eu te passo a palavra e, tendo essa provocação, vamos brincar de falar. Sem fazer nenhuma pergunta, vou jogar aí para ti agora. E Zizi tá com conexão fraca, o teu encontro, viu? Essa água tá sofrendo A gente. interferências. Ai, Zizi, jura? tá me ouvindo? Tá me Eu ouvindo? tô. Agora Você parece não que tá você me voltou. ouvindo? Agora Ai, parece tava que você ruim. voltou. Tava com Ixi, a cortou bolinha tudo assim isso. de você. Tá. Bom, Qualquer coisa você até me agora eu não avisa. ouvi nada do que você falou. Você pode repetir. Ixi, vou repetir, mas qualquer coisa você me avisa, tá? Tá bem? Não, eu falei que é um excelente preâmbulo, né? Você fez uma retomada histórica aí da importância da praça. E a pergunta sobre se os aplicativos são a praça contemporânea, né? Eu prefiro acreditar que não. Na verdade, acho que. Porque eu acho que justamente esse local de encontro, né? Essa ocupação, essa apropriação da praça como espaço público, político, enfim, eu acho que é muito interessante. Não, não que a internet não possa vir a ser também, mas eu acho que eu prefiro acreditar nessa praça que agrega, que gera encontros, que gera descobertas, investigações, enfim, que seja uma vírgula na cidade, né? E acho que, enfim, como também eu estou falando especialmente de uma praça específica nesse caso, acho que ela tem que ser real, ela tem que ser um espaço, porque no caso eu estou falando da praça ao lado da escola onde eu trabalho, né? E de toda a importância que ela tem para as crianças como esse espaço que se estende, né, da escola para a cidade, para a rua, e um espaço que tem muita natureza, e, enfim, aí já entraria mais no assunto da nossa praça, né? Então ela Então precisa existir. deixa eu te provocar num sentido. Tem pessoas aqui de Portugal, do México, de Volta Redonda, de Barra Mansa, né, que estão em Londres, vocês que vão ver Acabei esse de ver a vídeo. Cristina de Porto, minha amiga Boa. querida, Não, já falei com ela. A Cristina Porto, que está aí assinando, é nossa coordenadora do Colégio Ah, é? IBM. Ah, então Ah, desculpa, muita coincidência. mas, exatamente. Mas pronto, ela queria que você dissesse, inclusive para a Cristina, que é aqui né, de Barra Mansa, que talvez, não sei se ela conhece lá a praça que você se refere. Escreve para a gente esse contexto, esse local. Eu estou em Barra Mansa, uma Sim. cidadezinha pequena, 170 mil habitantes, provavelmente tem o tanto de habitantes que tem em Barra Mansa é o que tem no bairro dessa praça, só no entorno ali em São Paulo. Então, onde é que é? Como Uhum. é que são as características dessa praça? Ela é quadrada, retangular, redonda? Tem quina, tem muro, tem cerca, grade? Bom, então, vou contar a história da praça, né? Eu trabalho numa escola aqui em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, chamada Vera Cruz. Faz muitos anos que eu trabalho nessa escola. E, enfim, a gente tem uma praça muito próxima à escola. São duas ruas que separam a escola da praça, né? E a gente, enfim, alguns anos atrás, a gente começou a frequentar essa praça junto com as crianças, por N motivos, né? Cada série por um motivo. No meu caso, que fui professora há muitos anos, do segundo ano do Fundamental, a gente tinha um projeto sobre a Mata Atlântica, que era um projeto super lindo, é um projeto super lindo, porque ele ainda existe, eu que não sou mais professora de segundo ano. E a gente estudava características da Mata Atlântica, enfim, né, fauna, flora e outros aspectos.
E a gente, inclusive, fazia uma visita à Serra da Cantareira, né? A um parque da Serra da Cantareira, que é um parque incrível, lindo, que tem muitas coisas a serem observadas. E é um Deixa eu passeio que a só fazer gente uma sempre pergunta. Esse passeio é fala. quanto tempo da escola até o local da serra? As crianças vão A numa van, Cantareira é um no pouquinho ônibus, longe. Vamos no ônibus, dá acho que uns 40 minutos, meia hora, 40 de minutos. ida e de volta. É. E aí é um passeio de dia todo. A gente vai de manhã, volta no fim da tarde. As crianças voltam geralmente dormindo, né, exaustas, porque é um passeio que a gente aproveita muito. A gente faz uma trilha, tem monitores, biólogos que vão contando sobre as árvores daquele espaço. Enfim, é um passeio bem bacana. Esse projeto ainda E existe só com o segundo ano existe com o do segundo ano, fundamental. exatamente. Como é que chama o Isso. projeto? Desculpa. É um projeto de paisagens brasileiras, né? Ok. Mas a gente, como estamos em São Paulo e temos aqui Mata Atlântica, né, em alguns É esse o locais ainda contexto, em né? abundância, então a gente vai estudar ali em natura a coisa. E aí a gente faz essa visita, mas a gente começou a ter muita vontade de também vivenciar no dia a dia uma coisa desse contato, né, com essas plantas, árvores, com essa natureza da cidade, E o projeto né? ele vai uma vez só naquele ano, com o segundo ano, ou são algumas visitas? Não, vai uma vez só. Uma Porque vez é só. isso, é um passeio longo, Entendi. As crianças ainda são Então, por pequenas, isso, essa né? necessidade do cotidiano, de cotidianizar o sair, é isso? No meu caso, eu comecei a frequentar a praça principalmente por isso, mas as duplas de professoras começaram a frequentar por N motivos. Algumas Uhum. para brincar com as crianças, outras para fazerem investigações relacionadas a algum projeto que estava sendo desenvolvido com o grupo. E a gente começou a frequentar, observar, fazer inúmeras coisas na praça, desenhos de observação, brincadeiras mais livres. Às vezes a gente ia com alguma proposta de investigação, né? Então vamos descobrir, enfim, sei lá, que tipo de árvores tem aqui, são frutíferas, não são frutíferas, vamos observar, né? As árvores. E é uma praça incrível, assim, porque ela tem, além de árvores muito lindas, tem um pau-ferro, que eu sou apaixonada nessa praça, tem um abacateiro, tem uma araucária que dá pinhão em época de pinhão, né? Agora, por exemplo, ela já deve estar cheinha. E é uma praça muito gostosa. Ela fica cercada por 4 ruas, ela está bem no meio da cidade, Ela acho é que é meio isso que é interessante. triangular, né? Ela é Ela tipo. é meio oval, na verdade. É um retângulo meio oval, assim. Ela é mais para um retângulo, ela é Essa é a Vera extensa. Cruz Escola 2, né? Que fica próximo da Vila Ida, é isso? Ah, você está vendo o verão. É na Dona Elisa de Moraes Mendes, essa praça. Tá. E então a gente começou a frequentar. E foi um movimento muito interessante, Rafa, porque acho que isso eu já comentei com você, né? No início tinha uma coisa muito das crianças quererem levar um tanto da escola para a praça, o que eu acho bastante natural. Então, vamos levar corda, vamos levar bola, vamos brincar de, né? Enfim, vamos levar umas bonecas. E a gente às vezes levava, fazia uma brincadeira, né, com esses materiais e tal. Mas eles começaram a cada vez mais brincarem com as coisas da praça, né? Galhos, pedras, esconderijos, subir em árvore, encontrar diferentes bichinhos e folhas, enfim. Uma exploração mesmo daquele ambiente, né? E de todas as possibilidades. Muitas brincadeiras, né? Que eles criavam, né? Imaginavam, criavam, faziam um forte em volta da árvore com galhos, e aí era o esconderijo de um, enfim. E no final das contas, eles começaram a querer levar a praça para a escola. Aí começou a acontecer o contrário. Em vez de querer levar as coisas da escola para a praça, eles começaram a criar um vínculo profundo com aquela praça. Deixa eu te Né? interromper um Sim, momento. pode, não saiu falando.
Pode interromper. Porque apesar de eu saber, porque sei que somos, né, colegas e nos atualizamos, quais foram as dificuldades que você teve para sair com esse grupo para a praça? É Sim. seguro? Quais são os riscos que você corria em relação ao trânsito, à segurança das crianças, a subir numa árvore? Sim. Ou essa praça tinha constantemente usuários de drogas, deixavam ali lixo, era limpa? Ou qual era a maior dificuldade? Falou assim, peraí, vocês vão sair com 20 crianças só para duas adultas? Em São Paulo, no meio da rua, tá maluco. Teve isso. Na verdade, essa foi uma questão importante mesmo que você traz, né? É uma responsabilidade a gente ir com as crianças para a praça, a gente sabe disso. Então, antes da gente ir, fizemos vários combinados com as crianças. Geralmente eles iam, por exemplo, em duplas, de mão dada. A gente falou muito sobre a atenção que eles precisavam ter ao atravessarem a rua, que tinha que ser junto com a gente. Colocamos, né, um limite ali. A gente primeiro fez uma exploração dessa praça. Olha, dá para vir até aqui, daqui para cá não dá, porque aí já é calçada e rua, né? Então eles ficam no espaço onde tem grama, planta, árvore, Ou seja, a que tá calçada ali. da borda da praça não é permitida, é o É o limite. limite. É o limite, exatamente. Ou seja, vocês ainda têm ali um E metro e meio, dois, se alguém infringir, de respiro exato, para. exato, exato. Sei Então, bem. e aos poucos eles foram se apropriando. Aí uma hora virou muito natural a gente fazer essa saída. Mas tem todo um procedimento, né? A gente manda uma circular para as famílias avisando. Chegou uma hora que a gente fixou um dia da praça, então as famílias já sabiam que naquele dia as crianças Um iriam, e dia, uma aí vez eles por vão de. semana. E aí eles vão de camiseta da escola, isso é importante, né? Como uma identificação. E sempre uma coisa assim, às vezes a gente tinha 2, 3 adultos, porém sempre qualquer coisa que acontecesse, os adultos estavam comunicáveis, né? A gente levava celular e tal, apesar de não usar, porque a atenção tem que ser, mas numa eventualidade a gente teria ali. Então, Eu geralmente foi. tenho prática com grupos assim, né? Eu estou no chão no cotidiano, tem algumas dúvidas que me batem assim, que são muito detalhistas, mas me conta rapidinho. Vocês adultos se dividiam ou se dividem entre cada um olha, os três olham todos ou cada um olha cinco ou seis? É, A gente se divide um pouco no espaço, né? E aí a gente fica ali observando as crianças que estão naquele espaço. Então, mais do que. Porque eles se movimentam, né? Então, quer dizer eu que aquele menininho que passou dali para allá já é a outra que tá olhando, já não é mais eu, né? Mas eu tô. passou dali já é outra. Ó, tá de olho aí, menina. Exato, Tô, tá. Entendi, tá bem. Não, isso é exatamente. muito importante Mas na organização do mas é cotidiano. super importante, super importante. Mas assim, que bom, assim, nunca nos aconteceu nada de grave. Tem Nem criança vai. que ralou, né? Raladinha e tal. Até porque é isso, eles vão se apropriando né, do espaço e criando uma intimidade, né? é, que é inacreditável, assim. E aí vem a minha parte apaixonada pela coisa, né? E que, inclusive, quando eu fiz estágio, né, numa escola da floresta, em Portugal, no período que eu passei, na verdade, eu fui estudar na Espanha, mas fiz as práticas da universidade em Portugal. E No assim, Play, Brincar para crianças. Crescer, no projeto da Rita Isso, deixa Sears. exato. Fala Obrigada, tudo, Rafa. fala Você vai me tudo. lembrando de coisas muito É, importantes. A que querida fica Rita, no sim, Porto, né? Colega, amiga, isso, querida, que me que recebeu. tive o prazer de Isso. apresentar essas duas. Não, ó, eternamente grata, porque foi uma experiência Então, incrível. mas eu ainda quero te perguntar sobre a segurança da praça, mas o que você ia falar aqui Fala, fala. do estágio lá na Rita? Não, e eram crianças muito pequenas, subindo em troncos grandes, se aventurando. Então, na verdade, eles sabem, né, até onde eles vão aprendendo, a coisa vai sendo muito orgânica. A gente que se antecipa muitas vezes, né? Então, Uhum. assim, eu lembro que eu fiquei muito impressionada com a habilidade das crianças lá.
Eles eram muito piquititos mesmo, e alguns usavam fralda, inclusive. E Mas a gente soltos, ia para a né? floresta super, Mas né? tinha também E aí aquela floresta da Rita, tinha um risco enorme, que eram os javalis, né? Tinha um ah, grupo de tem javalis história do Java. Eu vi que eram muitas pegadas. super ariscos, ainda mais quando estavam em bandos e tal. Na praça em São Paulo haviam javalis? Quais eram esses Não, perigos de pegarem as crianças? Porque assim, quando você me olha, descreve, parece que a praça está a uso exclusivo da escola, e não era bem não, assim. não tá. Havia ali os Não. Então, trabalhadores dormindo né, exato. no banco, os E, transeuntes, passeando com cachorro, jornaleiro. Como que era esse cotidiano? Não era só da praça, não era só da escola. não, Porque não é só da também escola. é um outro risco, né? Mas também é um benefício, certo? Desculpa, segue aí. Não, imagina, mas é nesse ponto que eu ia tocar. É um risco, mas eu acho que é mais um benefício, né? Porque eu acho que é, foi um movimento bonito das crianças de eles começaram a chamar da nossa praça, mas ao mesmo tempo perceberem que era a nossa praça e de todo mundo, né? Então, essa coisa da ocupação do espaço público, que muitas vezes tem muitas crianças que em grandes cidades frequentam pouco mesmo, né, esses espaços. Então, aprender que a gente está aqui, mas também tem o trabalhador que está dormindo no banco, também tem a moça que está passeando com o cachorro, também tem, enfim, E também é uma outras aprendizagem. crianças, né? Crianças de outras famílias, né? Também. Exatamente. Então, acho Provavelmente que tem alguém um com carrinho de benefício. bebê, né? De uma É, família que não seja da escola. sim. Então, acho que é um benefício enorme, porque aprende também isso, né? A dividir o espaço com outras pessoas. A gente, mais recentemente, fez um projeto bem lindo com outros moradores do bairro. A gente construiu uma composteira nessa praça, né? Uau. E os resíduos do lanche da escola vão para essa composteira, as crianças levam uma vez por semana, né? E outros moradores também alimentam essa composteira, uma composteira enorme. Então, isso também, né, assim, ver esse ciclo, né, de que as cascas e resíduos do lanche que eles tomam vão alimentar a composteira da praça, que aí o composto vai servir, né, de alimento para as plantas e para a própria Lindo isso, praça. né? E, é, Agora, tem uma coisa que nos está fugindo, ou estaria, se não estivesse aqui com o meu roteiro aberto. que é a frase. Essa vírgula! Essa vírgula da cidade, a praça como vírgula da cidade. Que imagem incrível essa, né? E traduza gramaticalmente, semanticamente e epistemologicamente essa frase. Então, essa frase, a hora que você me fez o convite, né, e que a gente pensou em falar um tanto da frase, eu falei, não, a frase tem que estar como título, porque eu acho que ela resume essa relação, né, que foi sendo estabelecida. Não, não, não foi uma criança do meu grupo, foi uma criança do grupo de duas professoras, a Beth e a Hannah, que também são de segundo ano, e também frequentavam a praça. Elas fizeram um projeto lindo sobre a praça, enfim. E, ao mesmo tempo, outras coisas acontecem na escola, né? Dentre elas, o estudo da ortografia. E aí, um belo dia, a Beth e a Hannah estavam falando sobre pontuação e sobre o papel da vírgula numa frase, né? Que a vírgula é um respiro, é uma pausa na frase. E uma criança do grupo fez essa relação. Ela falou, igual a praça, que a praça é uma vírgula na cidade. Uma poesia, né? Me E arrepia aí, todo, cara. muito Me lindo. lembra E do ela fez Duarte essa dizendo sobre a relação. família, né? Família é alguém que nos ame. Aí você fala assim, uau! Ninguém nunca me disse isso em toda a minha formação acadêmica na escola e de É, repente é revelado ali numa aula de gramática a percepção urbanística da relação do uso
da cidadania do uso da praça para uma criança, né? Então, uma criança vem e faz uma definição dessa para uma praça. É muito A incrível. conexão é incrível, né? Não, é muito Então foi lindo. isso, é muito lindo. As E crianças tinha têm quantos esse anos? poder, né? A criança, Sim. 7. Uma criança de segundo Isso ano, tem 7, 8 tempo? Isso anos. aconteceu tem tempo? Ah, faz uns 4 anos, eu acho. Que Por essa aí. frase foi dita e você carrega ela consigo É. até hoje. Todos nós, virou uma frase. A gente tem algumas pérolas, né? Eu acho que Que as as crianças crianças têm nos ensinam, né? isso. Elas têm um poder de integrar, né? Elas têm uma capacidade de integrar as aprendizagens e o olhar sobre o mundo, né? A gente vai engavetando, a gente vai ficando adulto e vai engavetando, né? Agora, Mas eles têm essa coisa de misturar, né? Enfim. quando eu pergunto sobre a- o contexto da praça urbanística, eu estou aqui tentando abrir a zona onde está a escola para perceber se é uma região central, né, de capital alto, né, Uhum. não é uma periferia e é uma escola privada, né, Sim. uma escola particular. Esse uso da praça é feito por outras escolas que não só de vocês? Rafa, eu nunca vi, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu nunca vi uma visita da escola toda na praça. Mas eu acho que outras crianças, certamente, nós vemos frequentando ali, né? Os vizinhos e tal. Talvez algumas escolas possam vir a frequentar. Não posso fazer essa afirmação, porque eu nunca É vi. que eu não queria trazer, eu quero trazer também para o debate uma percepção de que tanto eu quanto você somos representantes privilegiados de privilegiados, né? Sim, sim. O grupo da comunidade a qual eu trabalho hoje no Colégio UBM tem lá seus privilégios pela escola privada e Uhum. tem mais privilégio ainda porque tem anexada à sua estrutura de edifícios, né, a sua sede, uma floresta, onde nós podemos ir sem essas preocupações Maravilhoso. com filhos de pessoas que, né, que são conhecidas na cidade, né, que são e estão ali soltas, entre aspas. Aqui dentro está protegido no nosso contexto. E aí no seu contexto está protegido por todos os anjinhos da guarda que olham ao redor dessa praça Por nós, que estão para que ali nenhuma de bola olho. corra para um carro, Não, mas para que olha, nenhum a carro gente passe. sempre foi muito tranquilo. Acho que tem uma coisa da vizinhança muito gostosa. Até alguns projetos, teve um projeto de uma professora também que foi incrível, que ela foi fazendo uma pesquisa com os vizinhos, né, em relação a uma coisa que queriam construir na praça. Se eu não me engano, foi até a própria composteira. Agora me deu uma dúvida aqui, mas enfim, então tem uma coisa comunitária bem forte, assim, Que bom, dessa que bom. região, né? Acho que Porque tem um cuidado aqui mútuo. na programação da Floresta Educadora, a gente viu muitos projetos públicos, da escola pública portuguesa, Uhum. ou seja, com foco em trazer um acesso alargado para essa linguagem, para não ser uma coisa em um lugar de privilegiados, né? Porque quando a gente fala muito nisso, vai voltar e quando voltar vai lá para fora. Tem que priorizar após pandemia, lá para setembro, para o ano que vem, ou para o início do século XXI, de forma marcada, né? Nas alterações do convívio social. Há quantos anos estamos ouvindo que algumas profissões serão extintas? Ou que há quantos anos estamos ouvindo que a educação será à distância, de forma, né, virtual, alguma coisa assim. E, isso chega e eu consigo perceber que não são todas as estruturas de escola que vão ter, ou não são todas, quase nenhuma tem uma estrutura para fazer lá fora, de forma competente. Estou vendo agora que a Inês está com a conexão fraca, voltando.
Vou tentar que ela volte, assim, de repente. Olha, ela até saiu. Vamos de novo. Eu quero chegar num ponto desse retorno, né, desse ar livre, no aspecto da formação. A Inês tem uma coisa muito incrível para trazer também, a experiência de ser formada, passar por um processo de formação, né, profissional, para atuar Voltamos. nesse contexto. Boa. Você estava me ouvindo, de repente você parou, como é que é? Ficou tudo preto para mim, você sumiu. Ih, pronto. Mas eu continuei, eu não caí, eu fiquei aqui. Ah, é? Ixi, então vamos lá. Até onde você me ouviu? A Que eu internet está queria. um pouquinho Eu, instável aqui. eu comecei a falar, eu estava falando desse encontro, dessa necessidade de ir lá para fora, nesse Sim. pós-quarentena, ou a etapa, né? As escolas só vão voltar lá no plano 3 4 de flexibilização. E eu consigo perceber que não são todas as escolas como as nossas, né, nas quais nós trabalhamos, terão o privilégio de sair, ou o privilégio de ter educadores que trabalham lá fora. Não é a realidade do país. Hum, Muitas escolas não têm nem banheiro dentro do seu ambiente. sim. Muitas escolas não priorizam a janela. E muitas educadoras não conseguem imaginar como é não ter o controle sobre as crianças, trabalhar com o imprevisto, trabalhar com o risco, com a responsabilidade exacerbada, né, alargada. Então, eu queria entrar nesse aspecto da formação. Como você falar um pouco da formação que você teve para atuar nesse campo, por que você buscou essa formação específica, onde é que você foi encontrar uma formação que te desse um preparo para trabalhar lá fora, né, da forma como você trabalha, né, profissional, compromissada, comprometida, né? Uhum. Então, a Brenda já está dizendo que não há formação. Vamos ver a resposta da Inês Pinheiro. Conte-nos. Eu não sei se eu posso dizer que eu fui buscar uma formação para isso, porque eu acho que, assim, em termos, em relação à praça, essa vivência, eu acho que todas as, todos os profissionais da escola estão super preparados no sentido de terem seus projetos ali relacionados a isso. Agora, eu tenho uma trajetória pessoal, né, que sempre me interessou muito essa relação da educação e natureza. Vou tentar resumir muito brevemente. Isso vem de uma infância no mato, né? Eu brinco que eu sou meio paulistana, meio interiorana, porque eu cresci. Minha família tem um sítio no interior de São Paulo, que eu frequentei a minha vida inteira, todos os finais de semana, férias, enfim. Praticamente 40% da minha vida está ali. E então, uma relação muito. É uma área tombada de Mata Atlântica, uma diversidade incrível, né? De fauna, flora, enfim, uma vegetação linda. E eu cresci nesse ambiente, enfim, muito livre, muito aventureira, né? Meus pais nos deixavam muito livres nesse ambiente. Eu sempre aprendi a respeitar os perigos de um ambiente natural, por exemplo, cobras, existem muitas, e nunca tive medo, porque meu pai sempre, né, explicou, olha, não grita, sai de fininho, deixa ela lá, enfim, nunca matamos, né, enfim, aranhas, cobras, animais selvagens, então, um total respeito, né, a esse ambiente, e uma paixão, assim, uma coisa bem Manuel de Barros, né? Ele tem uma frase que eu adoro que é: fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão antes que das coisas celestiais, né? Então eu cresci com essas coisinhas do chão, terra, enfim, O Manuel de Barros mato, atravessa essas lives, cara. não tem como, né? Todo Ele mundo é faz o. isso, então, o Manuel de Barros, que ele é Eu sou incrível, uma realmente. alucinada por ele.
Então, eu Então, você sempre... está me dizendo que a sua formação, antes de tudo, de qualquer habilitação acadêmica, vem da estrutura familiar, da relação com Sim, o teu pai é dos seus pais, né? pai e mãe, é. A educação nesse contexto, né? Ou seja, é, havia aí um contraponto com a escola? Você sentia que dentro da escola você tinha... Ou você estudou numa escola também que você ia muito lá para fora? Não, não ia, não. Na minha escola de bem pequenininha, não. Era uma escola pequena, de bairro, deliciosa, assim, mas não ia muito para fora, não. Acho que o contraponto que tinha não era só com a escola, era com a cidade, né? Assim, era. Eu tenho muito forte em mim a sensação da mudança, né? Então, toda sexta-feira, meus pais voltavam do trabalho, a gente arrumava as coisas, entrava no carro, eu ia meio dormindo, parecia uma viagem super longa, imagina, são 50 minutos, mas eu ia meio dormindo. E quando entrava, né, lá, já no local ali, é, né, onde fica o sítio, já a umidade era outra, os cheiros eram outros, às vezes a gente encontrava uma lebrezinha, um veado, um mateiro no meio do, né, então já mudava completamente o ambiente, assim. Eu tenho essa sensação claríssima, às vezes meu pai apagava o farol pra gente ir Para com a ver luz as da estrelas. lua, Essas então, coisas que a década de 80 e 90 permitia fazer, né? exato, né, porque tinha pouco movimento, então, Hoje em assim, dia. vem daí mesmo. A minha, meu amor é um amor, né? Assim, eu tenho um, tudo é, às vezes a gente está ali no terraço conversando até hoje, para tudo para ouvir o canto de um picharro, sabe? É mais importante do que a conversa. Vamos Sim. A- observar. Agora, a Clarete, a Jaqueline diz, não sou da informática, sou da invencionática, Manuel de É, Barros. exato. Ficamos nós aqui nessa ágora virtual já, aqui, assim, nesse encontro. Sim, Agora, atualmente não tem outro jeito. eu te perguntei Da dessa formação, formação né? e não, mas calma, tentando te provocar a falar do Master na Galícia, que foi também nosso ponto de encontro, que era específico sobre essas atividades. Mas a Clarete já deu uma pesada no peito, Clarete Patrocínio, com um projeto incrível dos meninos do Batuque. Trabalhamos juntos, ainda trabalhamos juntos, estávamos com um projeto de fazer a Orquestra da Floresta e levar para a Alemanha, só que a pandemia desarticulou tudo. Ela coloca e ela traz você para a sua pós atual, que acho que você poderia falar até dela, inclusive, que foi que você Sim, tinha manifestado. A Clarete diz, acredito talvez numa formação da cultura popular, ou das culturas populares, né? Vivenciar as práticas da cultura popular, aprender na vivência da roda. Está totalmente ligado com a tua pós, né? Com isso que você está estudando agora, né? sim. E essa investigação fala dela aí. Sim, estou totalmente de acordo com você, Clarete. Eu tô atualmente, bom, enfim, a Galícia é uma outra história, né, que o Rafa citou, depois eu posso voltar nela, que eu saí para estudar fora Essa menina tem história. e voltei, mas atualmente eu estou fazendo uma pós linda, que se chama Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas na Educação. Que é na Casa Tombada, também vou fazer a propaganda, porque é um lugar incrível, aqui em Perdizes. Na verdade, a ida para a Galícia me trouxe para essa pós aqui, né? Eu fui fazer um mestrado fora, na Espanha, que foi onde depois eu fiz essas práticas em Portugal, que era justamente para conhecer essa formação ligada ao ar livre, muito baseada nas escolas da floresta, enfim, coisa que na Europa já tem, né, uma presença muito forte, principalmente a Alemanha, Inglaterra, enfim, alguns países mais do que outros, mas na Espanha também. E só que lá, eu contei a história para o Rafa, né, Rafa? Enquanto eu fazia o mestrado, que eu aprendi muito, também foi uma experiência linda na minha vida, mas enquanto eu
fazer o mestrado, eu comecei a pensar o quanto que aqui no Brasil, né, a gente já tinha as nossas escolas da floresta, a gente tem, né, os indígenas com a sua forma coletivista de vida, enfim. E eu falei, nossa, tá tudo lá, né? Só não tem essa formação Os quilombolas e a sua universitária. organização social, né, de transmissão de conhecimento Exato, oral, né, por exato, meio da roda. Uma palavra vale exato. mais do que uma assinatura, obviamente, né? Isso, a roda, a cultura popular, tudo isso que eu também Os tenho uma tambores. vivência fortíssima, fui de um grupo de cultura popular, eu danço, enfim. Então, eu voltei querendo, né, com uma formação muito linda de lá, foi uma experiência incrível, mas também querendo fazer esse mergulho aqui, né, porque a gente tem um campo, assim, inacreditável, né, dessa coletividade, enfim, dessa força, enfim, brasileira e que tem muito para a gente conhecer, né? Então, atualmente eu estou nessa pós, que também está sendo uma experiência incrível e, e que tem a ver com o meu trabalho que eu fiz lá, né? O meu trabalho fim de master foi o bem viver como fonte de inspiração para uma educação na natureza, que é uma filosofia, enfim, né? Indígena, né? Dos povos originários. Então, é mais forte no Equador e na Bolívia, inclusive faz parte da constituição desses dois países, mas em muitas culturas indígenas está presente, com diferentes nomenclaturas, né? Mas tem a ver com a cosmovisão, né? Assim, a maneira como eles Aí tá entendem aí, o mundo. tá aí as meninas do Porto dizendo, as antropólogas pera. Ai, Eu meu fui Deus, tem perceber. antropóloga, tomara que eu não tenha falado em faculdade. Tem antropóloga. Tem É, aí. não, A vida da Filipa já é um estudo antropológico. Um dia a Filipa vai passar aqui para fazer uma live com a gente. Fica o oba, convite, hein? oba. Mas nesse aspecto também que eu percebi, estudando a antropologia da infância e a percepção do indígena, né? Ou seja, daquilo que os etnógrafos e os antropólogos chamam de infância indígena, para os indígenas não para o Xicrim, né, no Xingu, né, se eu não me engano é no Xingu, especificamente não tem essa infância indígena, tem a mulher quando cresce é a mãe de muitos, o homem quando cresce é o pai de muitos. E o lugar da infância não é muito estabelecido, né? Não é tantos anos de vida. A criança diz quando sabe o suficiente para passar de etapa, né? E a forma de aprender nunca é alguém explicando. Ó, faz assim, um arco e flecha faz assim, ou uma flecha. Senta aí e observa como se faz, menino. Ou vendo os mais velhos e imitando, né? Na mímese, eu pego ali um gravetinho, faço um pequenininho, e não é porque é um pequeno porque é um brinquedo, mas é porque é um exercício, né? É um educativo, vamos dizer assim, é um processo para aprendizagem, para fazer algo, para caçar aquilo que você tem força para carregar. Né? Não é à toa que as crianças caçam os passarinhos, porque se caçasse uma Sim, ela tem preá uma ou um função javali, social, né? não, Importantíssima não ia é. conseguir carregar, enfim. Mas esse me deu vontade de ver essa pós presencial, tá sendo, tá acontecendo, né? Sim. Bom, Ou ela atualmente é à ela está distância. virtual, né? Mas ela é presencial, sim. E a gente tem uma Incrível. sorte incrível da casa tombada, que é uma casa mesmo, que é tombada, enfim, tem toda uma história bem bonita também em volta disso. É na Vou frente de colocar um aqui parque. o nome Oi, da pós. Vou deixar aqui: Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas na Educação. na Né? educação, exatamente. Pronto, tá E ela aí. fica em frente ao Parque da Água Branca. Então a gente não só faz aulas, as aulas são presenciais, como muitas vezes a gente também, né, vai ali ao ar livre para fazer as aulas no outro ambiente. Eles é transporte. Não, isso é incrível. E o que você já está no final desses estudos? Como é que você está aplicando ou pensa em aplicar
isso que você está aprendendo agora no teu cotidiano? Olha, aí é uma pergunta mais complexa, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Urgentemente, acho que como sociedade, tudo que está acontecendo, inclusive, né? No nosso país e nos Estados Unidos, enfim, essa questão do racismo, né? Do racismo estrutural, enfim, a gente conversa muito na pós sobre isso, né? Como trabalhar isso, independentemente de ser numa escola pública, numa escola particular, se é elite paulistana ou se é uma escola, enfim, pública ou rural, enfim, mais simples possível. Essas questões todas, né, que estão colocadas, estão postas, né? A gente sabe que isso existe na escola, né? Enfim, questões de racismo, questões sociais importantes que a gente precisa olhar para elas, né? Então, são vários módulos diferentes, de gente que está pensando isso na educação, na música, na antropologia, enfim, vários segmentos diferentes. Então, eu estou aprendendo muita coisa, assim, Rafa. Acho que é todo um universo complexo, né? Bastante complexo. A gente começa a ver aonde está a raiz e é muito profunda, né? Muito profunda mesmo. São detalhes, né? Que a gente vai ver. Então, assim, por exemplo, autores, né? Quantos autores negros nós lemos? Quantas, enfim, tudo isso, ou indígenas. E eles são, tem muitos, né? Autores incríveis, enfim, que a gente desconhece. Então, tem um texto, depois eu até te mando, do Grossfogel, que ele fala, né, que existem 5 países dominantes em termos de literatura nas universidades e tal, que são todos europeus, enfim, Estados Unidos, e que a gente desconhece uma literatura vastíssima que tem em vários outros lugares da América do Sul, da África. O Canclini traz isso em Culturas Híbridas, né? Na relação das editoras de idioma do castelhano, que é distribuído a partir da Argentina e não tem um alcance. Às vezes um autor argentino, a editora é espanhola, e ele não tem um alcance, uma distribuição no continente por essa limitação também, né? Exato. A Ana Letícia perguntou se um pouco antes da pandemia, ou se antes da pandemia, o projeto de saída para a praça estava funcionando. E o Cleston pergunta qual o nome da vírgula, diz praça. E antes, quer dizer, responde diretamente essas duas perguntas para eu chegar no próximo tópico, que a gente tem pouco tempo e eu estava me esquecendo dele. O projeto rolava antes da pandemia? Estava rolando? Estava rolando, sempre rolou, desde que a gente começou a frequentar a praça. E, na verdade, são muitos projetos. Depende, porque também tem isso, né? A escola onde eu trabalho, cada turma desenvolve, claro, a gente tem um currículo comum da série, mas como ele vai ser trabalhado, né? As professoras têm bastante autonomia em relação a isso. Então, são muitos projetos que acontecem ao mesmo tempo. Tem professores que vão para a praça com uma intenção, outros que vão com outra. Enfim, diferentes investigações que acontecem, né? Então, são vários projetos dentro de um projeto comum que é a frequentar a praça, né? Mas as intenções são diversas. E qual o nome dessa vírgula? Qual é o nome dessa vírgula, gente? Como assim? Da praça. Qual é o nome da praça? Ah, o nome da praça. Gente, eu não sei o nome da praça. Olha que feio. Eu tava com ela aqui. Vou botar de novo. Eu sei o nome da rua da praça. Vera Cruz Colégio. Eu fechei e eu tava com ela aqui só para falar nesse exato momento e perdi. Aqui fica na... É o Vera 2, né? Que eu falei, né? Agora, você sabe que eu queria... de Moraes Mendes. Você sabe o que eu queria tocar? Que eu falei com todo mundo, em todas as lives. Eu perguntei isso um pouco antes de acabar, logo no finalzinho, né?
Eu perguntei para todo mundo sobre o atual, como que o Vera, né, como vocês estão fazendo com essas sessões remotas, uma vez que o projeto é, né, presencial, né? Acho que nada Sim. substitui o projeto presencial. Então, Uhum. como é que está sendo agora esse momento da pandemia? É, a relação, inclusive, com o olhar para a praça, né? Isso me interessa mais do que a questão do currículo. Mas lembrar para todos que estão nos assistindo e que assistiram as outras lives também, que foi Inês que me trouxe o termo manutenção dos afetos. E eu toda hora falo, Inês Pinheiro, que me falou da manutenção dos afetos, né? E pronto. Essa questão da manutenção dos afetos, como que isso surgiu nesse contexto, né? E como é que vocês estão fazendo essa manutenção dos afetos? Porque eu queria inspirar as educadoras que trabalham comigo para dizer, olha, podemos ir para uma floresta quando eles lá têm uma praça e dizer, olha, vamos focar na manutenção dos afetos, em vez de ter aulas e explicações, coisas e etc. Como é que está sendo agora? Sim. Bom, antes de mais nada, quero dizer que essa frase também não é minha. Eu sou uma apropriadora de... Mas você sabe, Rafa, que isso é uma coisa muito interessante. Nessa pós, a gente teve aula com a Luísa Cristóvão, que é uma educadora maravilhosa. Um dia eu te apresento. E que ela falando sobre o texto acadêmico, né, sobre, enfim, trabalhos acadêmicos, ela falou uma coisa tão bonita, ela disse que a citação é um ato generoso da gente reconhecer alguém que já pensou uma coisa, né, que por nós, quando a gente cita um autor, a gente está reverenciando um pensamento né, que são as palavras que a gente gostaria de estar dizendo. Então, eu gosto de citar as pessoas, né? Eu citei a Beth, a Hannah. Eu não me lembro quem falou da manutenção dos afetos. Foi alguma conversa que a gente teve, de alguma Pra, reunião. até eu saber a citação da citação, minha citação é Inês Pinheiro. Era minha, não tem problema, tudo bem. Aí alguém que vai botar isso aí para frente, que se vire e É, achar o autor dessa ideia que para mim eu trouxe e tenho repetido isso para todos. Como é que está mas é sendo a lindo, né? manutenção dos Porque acho que afetos? é isso. Acho que está sendo um grande desafio, porque como você mesmo falou, o nosso projeto é fundamentalmente presencial, né? A gente acredita na relação, nessa sustentação da professora com as hipóteses e aprendizagens da criança ali no dia a dia, muito junto. É uma escola construtivista, né? Tem, enfim, tem todo um envolvimento de estar junto nessa construção do conhecimento cotidiano, né? Então, de repente, nós, como, enfim, o mundo inteiro, nos vimos numa situação de ter que ficar em casa e criar, né, um novo formato remoto, né, enfim, virtual, com criança pequena, porque acho que além disso tem isso, né, acho que tem faixas etárias que se viraram melhor e que conseguiram fazer essa transição com mais facilidade. No nosso caso, são crianças pequenas, de 5, 6, 7, no máximo 8 anos. Ou seja, Então, de foi um uma grande certa desafio. maneira, essa manutenção virtual às vezes causa mais dano em relação à dependência de uma relação, né, com a tela do que propriamente Isso. ajudar, né? A gente tomou muito cuidado com isso, né? Desde o começo a gente deixou muito claro que a nossa intenção não era deixar essas crianças horas na frente do computador, então que seria um formato diferente. Então temos feito propostas que podem ser feitas, elas estão ali no computador, numa plataforma, né? Que a gente adotou, que já fazia parte da escola, mas para os maiores. Então, existem propostas que eles conseguem fazer, né, eles leem ali com a ajuda dos pais e tal, e fazem fora, né, uma proposta de desenho, de observação, de escrita, de um desafio para contar quantos talheres são usados na casa, né, um desafio matemático. Quantos talheres são usados na sua casa para as pessoas que compõem a sua família, enfim. Uma coisa da observação do cotidiano também, da casa, e, ao mesmo tempo, algumas propostas mesmo que estão relacionadas ao computador. Enfim, também tem essa mescla. Mas a ideia é também que eles não fiquem o tempo todo. E alguns encontros síncronos, que eu acho que
que são fundamentais. É aí que a gente percebeu, aí veio a manutenção dos afetos, né? Que uma hora a gente priorizou isso, falou, olha, é claro que a gente está aqui garantindo algumas aprendizagens importantes que têm a ver com as expectativas da série e tal, mas assim, não vai ser a mesma coisa, né? É um formato diferente, enfim, tem criança que vai conseguir ficar mais concentrada, outras não, né? Mas a gente está aqui para sustentar essa vida, para mostrar que a gente está junto e para fazer a manutenção dos afetos, né? Então, assim, Eu acho que essas tá todo lives mundo. têm feito uma manutenção de afetos incríveis. Por isso que eu falei, a Inês disse que está fazendo a primeira live dela, entrando nesse mundo, seja bem-vinda. Mas essas Obrigada. lives é um processo de manutenção de afetos, porque as conversas com as pessoas e divulgar para as pessoas, convidar as pessoas para vir bater um papo com a gente, é uma manutenção de afeto. Eu acho que não só com as crianças. Agora, no nosso acordo, faltando 4 minutos, você Ai, tinha meu me Deus. pedido para não te colocar em nenhuma fogueira ou saia Ai, justa. lá vem. E agora eu queria te pedir, agora sim, me dá o seu protocolo de retorno das aulas. Diga lá, como é que vamos voltar? Me dê a solução, Inês. Como é que vamos voltar Mas, para um ambiente rapaz, escolar quando isso tudo passar? Conta-me tudo. Você tem 3 minutos e o Instagram vai te derrubar. mas essa é a pergunta que não quer calar, Rafa. Enfim, Como eu é que não vamos tenho essa voltar? Como é que resposta. você acha? Vai lá, oniricamente, assim, Olha, diz. vou falar, não vou Na falar teu na contexto, no teu prática. contexto, diz assim, Não vou cara, falar lá a na gente. prática porque eu sou incapaz de responder isso. A gente tem pensado muito sobre isso, mas tem uma série de definições que independem da gente, que são governamentais, enfim. A gente está Falei que era saia pensando justa. nessa volta. Não, mas eu vou te responder isso do jeito mais subjetivo. Eu espero que a gente volte melhor. Eu espero que voltemos Pronto. melhores, né? Acho que, como diz o Krenak, falando nos indígenas, a gente está tendo aí uma oportunidade de repensar uma série de coisas, a nossa relação com o planeta, com as pessoas, né? Muitas coisas ficaram escancaradas aí. Falando em live, outro dia eu vi uma live do Gil, em que ele dizia, né, super emocionado, poxa, a gente está vivendo, né, um vírus que é horroroso, não sei o quê, mas é relativamente simples de cuidar, é só lavar a mão com água e sabão. Aí ele faz uma pausa e fala, mas tem gente que não tem água e sabão em casa, né? Então ficaram gritantes essas diferenças sociais. Então, assim, eu espero que a gente volte melhor, né? Que a gente volte mais solidário, mais consciente. Acho que a gente está passando por um momento muito difícil, mas acho que podemos aprender muita coisa com ele, né? Então, não posso responder a sua pergunta na Mas prática, mas eu acho te que digo, eu resolvi fazer essa live hoje numa rede com a preguiça aqui na minha cabeça, porque vamos entrar um final de semana, espero descansar, espero. É, mas eu sinto muita falta de abraçar as crianças quando eu entrava assim na sala do terceiro ano e vinha todas as crianças. Eu até evitava dar algum recado para as educadoras, porque interrompia a aula, porque as crianças é, mesmo me davam um afeto, um carinho, me derrubavam no chão às vezes, agarravam no meu pé. Dar um five, assim, né? Um toque na mão de cada uma. sim, É, faz muita falta segurar também. quando tá com medo de um barulho na floresta, abraçar a criança e falar assim, olha, calma, sinta-se segura, confia em mim. Né? Acho que dessas coisas que eu vou mais sentir falta e espero que a gente tenha muitos ambientes com mais de 2 metros ou com a cada 2 metros de distância de cada uma das pessoas. Enfim, menina, 1 minuto, faltando 55 segundos restantes. Muito obrigado. Faltando 50 segundos, agora 48. É, muito obrigado. Foi uma Eu que delícia conversar contigo. agradeço. Super inspirador mesmo. Foi assim, incrível. Espero que também as pessoas que assistam curtam e acompanhem a programação. E até acompanha aí a programação até o final do mês, que está todo dedicado ao brincar lá fora, né?
Eu que agradeço, Rafa. Eu tenho uma admiração por você enorme. Você é um cara que faz, né? Ele é terrível, gente. Isso daí não para. Tem um projeto lindíssimo. E, enfim, espero fazer muitas coisas com você ainda nessa vida, viu? Vamos fazer. Obrigada, muito Beijinhos. obrigada pelo convite. Beijo. Tchau.